Nesse vídeo será feita uma abordagem sobre o funcionamento da tecnologia Wi-Fi, que está cada vez mais presente em nosso cotidiano, adicionando novas formas de conexões entre dispositivos e agregando maior poder aos demais serviços de multimídia. Essa apresentação está organizada da seguinte forma. Primeiramente, definições formais sobre a tecnologia, que auxiliarão na compreensão do seu funcionamento, onde serão citados aspectos como padrões, hardware e arquiteturas, segurança, vantagens e limitações, e ao final algumas considerações sobre o assunto, onde também serão indicadas perspectivas futuras para a tecnologia. O Wi-Fi é o nome da popular tecnologia que faz conexão sem fio entre diversos dispositivos. Apesar de esse termo ser amplamente utilizado como sinônimo de internet sem fio, essa afirmação não é válida. Ocorre que tais dispositivos são conectados em rede local, WLAN, que por sua vez pode estar sob uma conexão com a rede mundial. A expressão Wi-Fi é uma marca registrada pela Wi-Fi Alliance. Surgiu como uma alusão à expressão High Fidelity, Hi-Fi, utilizada pela indústria fonográfica na década de 50. Assim, o termo Wi-Fi nada mais é do que a contração das palavras Wireless Fidelity. O Wi-Fi é suportado por várias aplicações e dispositivos, incluindo videogames, redes caseiras, PDAs, celulares, sistemas operacionais e outros tipos de eletrônicos. Produtos que suportam Wi-Fi passam por uma verificação e recebem o selo Wi-Fi Certified. Os dispositivos que compõem essa tecnologia funcionam por meio de ondas de rádio, muito similares a telefones celulares, televisões e, claro, os rádios, as quais são transmitidas através de um adaptador, um roteador. E, embora seja apenas um diferente meio de transmissão, é necessário estabelecer padrões e especificações que tornem viável sua utilização. Basicamente, o roteador recebe os dados de um dispositivo ou da internet, os traduz e transmite através de sinais de rádio por uma antena. E analogamente funciona o caminho contrário, ou seja, um dispositivo sem fio capta o sinal em sua antena e decodifica o sinal, e utiliza os dados em seu formato digital, estabelecendo assim a comunicação entre os dispositivos. Uma das grandes preocupações na construção desses sistemas é o máximo encapsulamento dos componentes em uma caixa preta, de fácil implantação e pouca ou sem necessidade de manutenções. No entanto, ajustes podem ser necessários para seu bom funcionamento, dado por problemas adversos como interferências de sinais e configurações de segurança. Os sinais de rádio utilizados para esse fim são definidos por ponto-a-ponto de espalhamento de espectro não licenciado. Isso significa que não é necessária uma licença de estação de rádio. Na maior parte do mundo, a frequência dos sinais de rádio reservados para esses serviços está em torno de 2.4 GHz. Observe a tabela de atribuições da banda de frequências pelo mundo. Durante a implantação de uma rede, podem ser definidos canais de transmissão dentro da faixa de frequência permitida, implementado para evitar ou amenizar efeitos de interferências entre dispositivos muito próximos, ou seja, na mesma área de cobertura. A diferença entre os canais é de 5 MHz, no entanto, cada canal usa uma largura de 22 MHz, sobrepondo alguns canais. Portanto, as interferências podem ser evitadas se forem utilizados canais com diferenças de 25 MHz. Observe um exemplo na configuração de 3 dispositivos sob a mesma área de cobertura de seus sinais. Neste caso, fica claro que não deve ocorrer interferência entre canais de transmissão. Para que um dispositivo tenha acesso a esses sinais, precisa estar dentro do raio de ação do transmissor. Se a área for muito extensa, podem ser gerados problemas de interferência, visto que o número de pontos de acesso nessa área pode exceder a quantidade de canais existentes. Há especificações que definem limites na potência ou área de cobertura do transmissor, possibilitando que mais redes operem em determinada área utilizando o mesmo canal. Atualmente, esse raio varia entre 50 e 300 metros. São definidos alguns padrões para o funcionamento do Wi-Fi, que utilizam os protocolos de rede da família 802.11, que descrevem a estrutura dos sinais, dos quais citam-se os principais. Tipo A para frequência 5 GHz com capacidade teórica de 54 Mbps por segundo. Tipo B para frequência 2.4 GHz com capacidade teórica de 11 Mbps por segundo. Este padrão utiliza a sequência direta de espalhamento de espectro, DSSS, para diminuição de interferência. Tipo G para frequência 2.4 GHz com capacidade teórica de 54 Mbps por segundo. E o tipo N para frequência 2.4 GHz e ou 5 GHz com capacidade de 65 a 600 Mbps por segundo. Alguns estudos apontam que sua área de cobertura pode passar de 400 metros. Esses padrões foram produzidos pela I3E. Quanto ao hardware, existem várias formas de transmissão de sinais de rádio, usando diferentes equipamentos. Como foi citado, o roteador é um ponto de acesso, ou seja, um transmissor que pode ser
para o uso externo ou interno, sendo que, quando o uso é externo, é necessário o uso de antenas de longo alcance e os equipamentos devem resistir aos efeitos climáticos. Essa figura mostra um ponto de acesso para o uso externo. A arquitetura dessa instalação é semelhante ao que é usado na imagem seguinte, em que o ponto de acesso possui acesso à internet e as disponibiliza para os demais dispositivos que possuírem acesso a essa rede. Existem várias formas de configuração de um roteador, de modo a implantar a rede de maneira mais adequada. Uma delas é o uso do roteador como um replicador, usado para estender o sinal, como é mostrado na figura. Quanto aos dispositivos de acesso, citam-se adaptadores de rede para sistemas embarcados, adaptadores USB, tablets e celulares. A segurança em redes Wi-Fi é um aspecto que merece muita atenção durante sua implantação, visto que os dados estarão trafegando por um meio onde podem ser captados. Há uma série de formas para o aumento da segurança em geral dessas redes. Para impedir que pessoas não autorizadas acessem a rede, pode ser configurada uma senha. Ou, para restringir o acesso apenas para determinados dispositivos, pode ser feito um cadastro usando a identificação do endereço MAC. Também pode ser feita uma encriptação dos dados por padrões WEP, WPA ou outros, porém não há garantia que eles não possam ser quebrados. Portanto, essa é uma questão importante que continua sendo muito estudada para aumentar cada vez mais a segurança das redes Wi-Fi. Em comparação às redes construídas através de cabeamentos, podemos citar várias vantagens, como a implantação de redes Wi-Fi é muito mais barata, prover acesso em locais onde a instalação seria impossível ou inviável, os adaptadores de rede sem fio já vêm de fábrica, instalados nos laptops, os avanços dessa tecnologia continuam acelerados, instalações podem ser consideradas invisíveis no ambiente e o acesso é mais rápido. No entanto, mesmo que não as inviabilize, existem algumas limitações das quais citamos. Determinados obstáculos podem impedir a passagem das ondas de rádio, consequentemente, a transmissão de dados. Os padrões ainda não são exatamente os mesmos no mundo inteiro. O acelerado aumento dessas redes pode causar muitos problemas de interferência, de acordo com o aumento da densidade local, e elas não são totalmente seguras. Como vimos, o Wi-Fi ainda é uma tecnologia muito promissora, que necessita de mais ajustes. Amplamente difundido no mercado, o Wi-Fi hoje busca novos padrões de forma a alcançar velocidades cada vez mais altas na transferência de dados. O IEEE trabalha em um novo padrão que permita o envio de dados a velocidades de até 22 megabits por segundo, atingindo distâncias de até 100 km. Num futuro próximo, a conexão sem fio pode se tornar tão difundida que poderemos acessar a internet de qualquer lugar, a qualquer momento, sem o uso de cabos.